dessa noite: água e fogo. Eu quero aqui traçar com vocês em poucas palavras algumas coisas que saltam cada vez mais aos nossos olhos. Água e fogo. Mateus 3,11 diz: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. Água e fogo. Olha, o Espírito Santo, quando é ali visto em toda a Bíblia, ele é apresentado muitas vezes através de símbolos que apontam para a sua presença. Lá no Antigo Testamento, ele foi visto como o fogo que caiu e acendeu, o candeeiro. No Novo Testamento, como a pomba, como a água. E todos esses símbolos com uma conotação, com uma verdade. João, que havia sido cheio do Espírito Santo ainda no ventre da sua mãe, vivendo uma missão incrível que era ir e preparar o caminho do Senhor para algo que Deus estava a realizar entre os homens. João, sendo cheio do Espírito Santo, adotou um tipo de batismo que era, segundo a história, já era existente em outros povos, e traz essa figura do batismo para o contexto do Evangelho. E João passa a batizar todos aqueles que, mediante ao impacto da mensagem que recebiam, eles se arrependiam. E por se arrependerem, eles eram batizados. Nesse contexto, a água, então, ela abre a compreensão como sendo aquilo que nos lava, nos limpa. Mas João entendia perfeitamente que ele não era o Cristo, e que viria um que era superior, infinitamente superior, que ele sequer era alguém que poderia desamarrar as sandálias dos pés do Cristo. E disse João que esse nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não quero falar propriamente sobre o batismo com o Espírito Santo, quero focar aqui no fogo. Porque se a água limpa, lava, o fogo purifica. Se a água tem a possibilidade de lavar o nosso exterior, você chega sujo em casa e você vai tomar um banho e você se sente limpo depois de um banho maravilhoso, o fogo tem a possibilidade de purificar, como por exemplo a prata ou o ouro, antes de serem comercializados, passam pelo trabalho ali do ourives, e um dos trabalhos desse homem é justamente purificar a prata e o ouro, fazendo com que as impurezas, tanto da prata e do ouro, pudessem ser retiradas depois que, em brasas, elas eram submetidas a um calor absurdo, ao ponto de derreterem, e ali ele, de forma muito, mas muito técnica, ele retira aquilo que era impuro, trazendo a compreensão que só existem impurezas
que só serão possíveis serem retiradas da nossa vida depois de sermos submetidos a uma elevação de temperatura, digo eu, depois de sermos submetidos a um fogo absurdo, que possa nos fazer que possa nos tirar da nossa forma natural e naquele momento separar aquilo que é puro daquilo que é impuro. Mas mesmo assim, nesse contexto da prata e do ouro, ainda é necessário ourives, justamente para ir lá e retirar apenas aquilo que é impuro. Se a água então limpa, lava, o fogo purifica. A água, dependendo do contexto da pessoa, não vai causar dor alguma. É uma ação natural do arrependimento, de uma mudança de vida, mas a purificação, inúmeras vezes nos causam angústias e dores absurdas, porque está referente a coisas que já fazem parte de nós mesmos. E para arrancar o impuro do puro, é um processo que passa por um calor ardente, pelo fogo duradouro, e não é fácil. Então, queridos, olha, nesse contexto, quero levá-los a compreenderem algumas questões que estão aqui, bem explícitas. Primeiro, o arrependimento, ele é necessário para todos nós. Não existe uma caminhada com Cristo sem arrependimento. Não existe andar com Jesus sem sentir antes as nossas misérias, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos delitos. Não tem o caminho da redenção sem antes nós passarmos pelo caminho da cruz. A ressurreição vem depois da cruz. O momento da exaltação vem depois da humilhação. O arrependimento, ele é necessário para todos nós. E por mais que inúmeras pessoas, como neste caso os saduceus e fariseus, iam ao Jordão para serem batizados, apenas para se contextualizarem diante de todos aqueles outros que iam se batizar, aprender, ou melhor, fazendo com que o caminho deles pudesse de alguma forma enganar. E João denuncia isso dizendo: quem vos ensinou isso? Quem vos ensinou a maquiar? Vocês podem estar tomando banho no Jordão, mas não é o batismo, porque banho você toma em casa, mas batismo vem depois do arrependimento. O sentido do batismo não é o tomar um banho. O sentido do batismo é se lavar de tudo aquilo que nós estamos ali, sujos pelas contaminações do mundo. E como acontece isso? Mediante um arrependimento genuíno. Mediante um arrependimento genuíno. Até aqui, vocês estão entendendo bem? Está tranquilo? A água então vem e lava, mas ela só tem poder de limpar-nos espiritualmente, nesse sentido do contexto aqui, não porque as águas eram do Jordão, mas porque havia um arrependimento. Para aqueles que não têm arrependimento, era só uma água. Mas para aqueles que estavam arrependidos dos seus pecados, era um ato de limpeza, transformação. Todos nós precisamos passar por esse processo. Todos nós. Todos. 2.
Se a água nos limpa, nos lava, vem um processo mais íntimo, que então é a purificação. Por isso que acredito que se todos precisam passar por esse momento do batismo, do arrependimento, todos também precisam ter essa experiência profunda com o Espírito do Senhor. E de fato, é o fogo que vem, e que não vem limpando apenas o exterior, mas vem purificando o nosso interior. São as mudanças mais difíceis que precisamos tomar posição ou realizarmos. São coisas, como disse na introdução, que já fazem parte de nós mesmos. Coisas que estão tão no nosso dia a dia que nós já não enxergamos ali problemas em realizarmos aquilo. São coisas que já estão tão próximas, tão íntimas, que de fato é quase que impossível olharmos uma situação a despeito de outra. Mas quando o Senhor vem, Ele faz a obra completa. O Senhor não nos quer limpinhos para os outros, Ele nos quer purificados para Ele. E por mais que nós resistamos essa realidade, todos nós precisamos passar por esse fogo que nos purifica de todas as nossas mazelas. Terceiro, tanto a água quanto o fogo, nesse contexto espiritual, não procedem do homem, porque essa realidade da limpeza exterior no sentido para os outros, ou da purificação interior no sentido para nós mesmos, vem do Senhor, procede do Senhor. Então não tem uma outra forma de vivermos isso senão no Senhor. Não existem homens ou mulheres que conseguem produzir avivamento, arrependimento, purificação. Não existe. Porque é uma obra totalmente do Senhor. Só Deus pode fazer isso na vida do ser humano. Só Deus pode levar o ser humano a compreender que da forma exterior ele precisa tomar uma posição em arrependimento. Arrependimento é voltar ao caminho que estava antes trilhando, ou estava vindo para um lado, fui para o outro, eu volto à origem, eu me arrependo, eu volto a caminhar com Deus. Mas a purificação significa dizer que em voltando ao Senhor, caminhando com o Senhor, naquela lida do dia a dia, percebo que existem situações que precisam ser transformadas, às vezes os pensamentos. Quantas pessoas nesse exato momento estão vivendo verdadeiras guerras psicológicas? Quantos ataques de Satanás? Quantas lembranças de coisas que foram feitas e que ainda mexem com o nosso interior quando nós pensamos? A água não tem o poder de ir lá e lavar, mas o fogo tem o poder de ir lá e purificar. Quantas pessoas viviam determinadas situações de palavras, de atitudes, e aí vem o fogo do Espírito do Senhor e mostra-lhes que aquilo precisa ser não cativado, mas queimado. Quantas pessoas no nosso dia a dia, talvez aqui nessa noite, estejamos nós vivendo também guerras profundas, com decisões que precisamos tomar, sabemos que não agradam a Deus, mas nós não temos
força para obedecermos e estamos em cima do muro, não deixando de obedecer a Deus, mas também não dando não para aquilo que a gente sabe que vai desagradar a Deus. Estamos lá em cima do muro. Precisamos ter essa compreensão, que essa ação vem do Senhor e é própria para todos aqueles que andam com Deus. Não tem outra forma, não tem outra maneira. Quarto, para um tempo de grandes lutas psicológicas, batalhas espirituais, somente o impacto poderoso com a glória de Deus pode fazer com que um homem seja transformado. Deus não quer o teu dinheiro, Deus também não quer só o teu coração. Deus, Ele quer você por inteiro. Ele não quer suas palavras bonitas, Ele quer você por inteiro. Ele não quer você com o olhar A ou B, Ele te quer por inteiro. Ele te quer por inteiro. Ele não quer você com os planejamentos, Ele quer você por inteiro. Não, aqui eu dou, ali não. Ele quer você por inteiro. Ele quer a sua alma, o seu espírito e o seu corpo. Ele não abre mão disso. Ele não abre mão disso. Porque quando nós compreendemos que Ele não abre mão disso, na verdade, quando o nosso pensamento é aberto, nós entendemos que, na verdade, nós que deveríamos nos entregar completamente para Ele, porque só há uma vida em abundância na presença dEle. Por isso que aos adolescentes deveriam se dedicar em conhecer o Jesus. Porque estávamos conversando na ECL, não, foi no Ministério Diaconal, não na ECL, o quanto pessoas estão errando em casamentos. Por quê? Porque não estão aguardando o tempo do Senhor. Se você tem um chamado, minha irmãzinha, adolescente, jovem, se você sente que tem um fogo queimando no seu coração, você não pode se relacionar com alguém que é uma geladeira espiritual. Não pode. Por quê? É jugo desigual. Se você compreende que Deus tem um propósito e Ele está te preparando para esse propósito, você precisa encontrar alguém que esteja vivendo no contexto desse propósito que Deus colocou no seu coração. Para que haja harmonia na caminhada, para que haja entrega na caminhada, para que depois, quando casar, falar, você vai para a igreja de novo e eu vim comigo. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, os nossos olhos são ungidos, os nossos ouvidos são ungidos, nossa mente é ungida, e nós somos cercados com pessoas também ungidas. E se passa dos nossos olhos, passa dos nossos ouvidos e passa da nossa mente, tem um bocado de gente espiritual que está falando assim, ó, essa é para você, esse é para você, essa não é para você, esse não é para você. Um dia a pastora Marlene e pastor Teodomiro me ensinaram algo. Só foi possível eles viverem casados, estão casados ainda, tantos anos, não é porque o amor de um para o outro era enorme, era porque o amor deles para o Senhor era maior do que o amor que um sentia pelo outro.
porque existiam momentos que só o amor a Deus que os fizeram continuar caminhando juntos. Quer ser bem-sucedido no teu relacionamento? Encontre alguém que ama mais Jesus do que você. Que seja apaixonado por Jesus, que seja apaixonada por Jesus, que não quer outra coisa senão Jesus. Aí fala, não, mas por que vai casar então? É esse o propósito, porque ela está preenchida, porque ele está preenchido em Cristo Jesus. Agora ele pode casar, agora ela pode casar, porque a caminhada vai ser saudável, porque ambos amam a Jesus. E aí então eles conseguem andar juntos. Não apontando as falhas, não apontando os pecados, não apontando isso, o assado, mas sendo restaurados em Cristo Jesus continuamente. Por isso, se Ele quer-nos completamente, totalmente, integralmente, deveríamos então nos preocuparmos o que está no coração dEle, antes de tomarmos qualquer decisão que esteja no nosso coração. É aquela pergunta básica do caminhar e falar, Jesus, o que tu queres? Nessa situação aqui, olha, eu até desejo, eu até quero, mas o que o Senhor está pensando sobre isso? A purificação nos ensina a entender que Ele nos quer totalmente para Ele. E não nos quer sujinhos, Ele nos quer totalmente purificados, limpinhos, para que Ele possa olhar e falar assim, agora está reluzindo a minha glória. Não é para ser político como os saduceus, e nem religiosos como os fariseus, é para ser pessoas comuns, mas que compreendem o seu estado de vida e se arrependem, compreendem a sua realidade e se submetem ao tratamento de Deus, que é a purificação. Ele quer ser o Senhor da nossa mente. Ele quer ser o Senhor dos nossos pensamentos, Ele quer ser o Senhor das nossas palavras, Ele quer ser o Senhor dos nossos negócios, Ele quer ser o Senhor dos nossos relacionamentos em amizades, Ele quer ser o Senhor dos nossos relacionamentos de namoro, noivado, casamento, Ele quer ser o Senhor da nossa criação, da criação dos nossos filhos, Ele quer ser Senhor das nossas intimidades, Ele quer ser Senhor de tudo aquilo que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, Ele quer ser Senhor também do nosso bolso. Por quê? Porque Ele nos quer completamente. Ele não suporta aquelas situações em que nós vamos ali nos dando jeitinho, um apertinho, uma coisinha e tal. É o mal do ser humano, pode até ser, mas Ele quer nos completamente. Ele tem ciúmes de todos nós. Ele não nos quer divididos por coisinhas poucas. Você já não é mais seu, você é de Deus. Você é de Deus. Termina. Precisamos então nos relacionar mais com o Senhor e compreendermos que precisamos estar constantemente limpinhos, continuamente purificados, vivendo em excelência aquilo que Ele já estabeleceu para as nossas vidas. Ele quer isso de todos nós, não de um ou de outro, mas de todos nós. Um dia fui numa congregação de profetas e profetisas, e uma das palavras ali liberadas foi: a santidade os promoverá. Em um tempo
de grandes confusões espirituais é a santidade que promove o crente. Não é a tecnologia, ainda que seja boa. Não é o dinheiro, ainda que seja legal. Não é a moda, que ainda que seja interessante. Mas o que promove o crente é a santidade. É a santidade. Eu não sei você, mas eu compreendo que todos os dias eu preciso ter essa experiência com o Senhor. Um dia Márcio Valadão, pastor, Márcio Valadão indo para Lagoinha, caminhando para a igreja, tinha acabado de chover, o carro passou e o sujou todo, a água foi toda nele, a água suja. Faltando pouco para começar o culto, ele foi lá, avisou os obreiros que precisavam em casa e foi para casa. E aí chegou na mensagem, no culto, e ele falou da experiência dele e disse, usando esse termo sobre santificação, ele disse o seguinte: olha, ser santificado não é o quanto eu estou limpo, mas o quanto eu ainda tenho disposição de me limpar. Pode ser que na caminhada venha um carro e nos suje, mas você está disposto a ir na sua casa trocar sua roupa para andar limpinho? Pode ser que venha um evento e nos suje, sujou a mente, sujou o coração, sujou a boca, sujou o corpo, mas aí está disposto a ir lá e se limpar, e tirar as roupas sujas e falar: Senhor, mais uma vez vem com a tua água, mais uma vez, Senhor, vem com o teu fogo e me purifica, vem com o teu fogo e me purifica. O Espírito Santo só pode habitar em nós através da purificação. Por isso que obrigado, Espírito Santo. Por isso que quando Isaías viu a glória de Deus, ele viu querubins de fogo que pegaram como atenais, brasas com fogo, e que tocaram justamente onde Isaías havia apontado em arrependimento, onde estava o pecado, nos lábios. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. O fogo só pega aqueles que antes se arrependem. Estou vivendo a minha vida, deixo na minha vida e vou vivendo essa vida do jeito que eu quero. Você está deixando de viver experiências profundas com o Espírito Santo, porque você não quer se arrepender. Por isso, nessa noite eu clamo mais, Senhor, mais fome, mais sede espiritualmente falando. Senhor, vem e nos purifica. Vem com a tua água, vem com o teu fogo, vem, Senhor, me purifica, porque eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu não quero andar por raiva, eu não quero andar por momento, eu não quero andar por percepções próprias, eu quero andar direcionado pelo Espírito do Senhor. Eu quero dar passos seguros, eu quero falar palavras seguras, eu quero pensar como Jesus pensa. Por isso, Senhor, mais fogo, mais fome e mais sede da tua presença, porque só assim poderemos ser iguais a Jesus, ao ponto das pessoas, quando passarmos, falar: esse é crente, aquela é crente, porque estão parecidos com Jesus de Nazaré. Eu quero ser como Jesus, eu quero parecer com Jesus. Eu quero parecer com Jesus, e às vezes eu falo: Senhor, o que falta? Pode falar, eu faço, eu quero parecer, eu quero aparecer. Quando nós queremos muito algo material, a gente se aperta e vai lá, se esforça e compra. Então, quando nós queremos muito o Espírito Santo, nós vamos lá e mudamos a nossa realidade, porque demonstramos através de atos que nós queremos muito o Espírito Santo. Eu quero muito o Espírito Santo. Eu quero muito o Espírito Santo. Eu quero muito.
Eu quero estar ali no ponto, Senhor. Eu quero muito, eu quero viver com intensidade. Penso que você chegou aqui com um propósito. Eu penso que o Senhor marcou um encontro com você. Eu penso isso às vezes, pastor, o que eu faço? Hora na hora, eu falo, Senhor, purifica os meus pensamentos, purifica as minhas palavras. Eu quero orar com vocês, mas depois do louvor, eu vou estar orando direcionadamente. O Espírito Santo coloca alguns pontos no meu coração. Eu quero orar especificamente sobre esses pontos. E depois vamos terminar. Então, se você pode, você consegue ficar sobre os pés? Vamos cantar um pouquinho? Aos visitantes, que Deus abençoe vocês poderosamente. Que Deus fortaleça vocês. Jesus tem o melhor para vocês. Quando nós deixamos de fazer uma coisa que o mundo diz é normal, por Ele, lá na frente nós logramos êxito. Nós vivemos coisas que o mundo não vai poder viver. Por quê? Porque nós pegamos o caminho para o Senhor. Aleluia, obrigado, Espírito Santo. É mais ou menos assim, eu quero pegar um avião. E aí você se organiza e vai lá e compra a passagem de avião. Mas todo mundo fala, para que avião? Vamos de outro transporte. Eles vão receber o prêmio da ação deles. Mas você vai viver o prêmio do seu esforço. Tem uns que se contentam com algumas coisas, tem outros que querem voar alto. O seu esforço no Senhor, a sua renúncia, a sua entrega, não são vãs no Senhor. Deus contempla, Deus vê, e Deus no tempo dele responde.